Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora e hoje vamos conhecer as principais consequências da poluição causada pelo plástico e de que forma a reciclagem desse material pode ajudar o meio ambiente. Mas antes vamos assistir ao documentário Plástico do Interior ao Mar. Você sabia que o plástico é muito versátil e que ele pode ser utilizado para muitas coisas? Ele é um material muito presente no nosso dia a dia. Utilizamos ele em formas de brinquedo, embalagens, acessórios, utilidades. É quase impossível imaginar a nossa vida sem o plástico, não é mesmo? Mas o que é o plástico? Os plásticos são materiais originados do petróleo. Em grego, a palavra plásticos significa próprio para ser moldado. Existem dois grandes grupos de plástico. Vamos ver quais são? Os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos são plásticos mais maleáveis. Sua estrutura química não se altera com o aquecimento. Por exemplo, polipropileno, que são embalagens de massas e biscoitos, polietileno de alta densidade, são, por exemplo, as embalagens de detergentes. Polietileno de baixa densidade são aquelas sacolas de supermercado. Polietileno tereftalato são as garrafas PET. Os poliestirenos são os potes de iogurte. Policloreto de vinila são embalagens de água mineral, mas existem muitos outros. Como vocês podem perceber, cada tipo de termoplástico tem uma identificação. Já os termorrígidos são plásticos que não se fundem, ou seja, não derretem com o aquecimento e eles não podem ser reciclados. Por exemplo, as lentes de óculos, certos utensílios de cozinha, algumas peças plásticas de aparelhos de televisores. Mas o que acontece com o plástico quando ele já atingiu o seu objetivo como objeto de consumo e se torna lixo? Como um simples objeto do nosso cotidiano pode afetar até a vida marinha? Dependendo de como ocorre o descarte e a coleta desse plástico, os caminhos que ele pode ter são diversos. Estima-se que, desde 1950, 8,3 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas. Mas será que todo esse plástico é reciclado? Como ele é descartado? Qual o grande problema da quantidade de plástico consumido aumentar a cada ano? Vamos descobrir? O melhor destino que podemos dar para esse material é a reciclagem. Porém, segundo dados de 2015, nos últimos 65 anos, apenas 9% do plástico foi reciclado. Você sabe o que é reciclagem? Reciclar um material significa que ele irá passar por várias transformações, retornando a uma fase mais inicial. Dessa forma, ele pode ser novamente moldado e transformado, até mesmo em objetos diferentes do primeiro. Além de reciclado, o plástico também pode ser reutilizado, seja na construção de objetos, seja como forma de embalagem retornável, que é depositada em pontos de coletas para serem utilizadas novamente na indústria. A reutilização não depende de transformações químicas do plástico. Ele continua sendo o mesmo objeto que era anteriormente, apenas é higienizado e utilizado de novo. Você já se perguntou o que acontece com o plástico que não é reciclado? Caso esse plástico não seja coletado por uma empresa ou cooperativa de reciclagem, ele pode ter três destinos: aterros sanitários, lixões e até mesmo a natureza, poluindo rios, lagos e mares. Você sabe quais são os impactos desse plástico na natureza? Os plásticos podem levar até 400 anos para se decomporem na natureza. Durante esse tempo, eles ficam poluindo e colocando a natureza em risco. Muitos animais morrem por acharem que o plástico é alimento e acabam comendo esse material. Por meio das chuvas e dos rios, o
plástico que descartamos de forma errada, principalmente jogando diretamente na natureza, é levado até os oceanos. Assim, mesmo que a gente more muito longe da praia, ainda assim podemos estar poluindo. Você já tinha ouvido falar de microplástico? Eles são pedaços de plásticos muito pequenos e muito perigosos. Esse plástico vai se acumulando na cadeia alimentar e o corpo dos animais não conseguem eliminar esse microplástico. Inclusive, pesquisas indicam que esse material já está no corpo dos seres humanos, através da ingestão de peixes, crustáceos, moluscos. Os microplásticos já são considerados os maiores poluentes dos oceanos. Mas não são só os oceanos que sofrem com o problema do plástico. Rios, lagos e outras fontes de água doce também são poluídas por esses materiais. Olhe só essas reportagens. O plástico está presente em quase 100% dos peixes da Amazônia, revela novo estudo. Pesquisadores acham plástico em 98% dos peixes analisados em estudo na Amazônia. Poluição invisível nas águas amazônicas ameaçam populações e biodiversidade. Reduzir o consumo do plástico, reutilizá-los mais vezes e destinar à reciclagem são algumas das formas que todos nós podemos ajudar para diminuir a poluição por esse material, seja nos rios ou nos mares. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os plásticos. Um abraço a todos e até a próxima!